eu traí minha esposa. E a parte mais difícil de admitir não é que eu fiz isso. É admitir que, naquela época, eu achei que eu tinha uma justificativa. Na noite em que aconteceu, eu cheguei em casa, tirei meus sapatos em silêncio e deitei ao lado da minha esposa enquanto ela dormia. Ela não sabia. Ela não fazia ideia de que, algumas horas antes, eu tinha feito a única coisa que eu sempre disse que nunca faria. Eu quebrei a promessa que fiz no altar, e mesmo assim eu dormi, sem chorar, sem acordar ela, sem contar a verdade. Porque dentro da minha cabeça existia uma frase que eu repetia para tentar aliviar a minha consciência. Ela me abandonou primeiro. Mas será que alguém abandonar emocionalmente uma pessoa dá o direito dela destruir um casamento? Ou uma traição continua sendo uma traição independente da dor? Antes de me julgar, eu preciso contar como tudo aconteceu. Porque talvez no final dessa história, você ainda me ache errado. Ou talvez você entenda como alguém pode se perder dentro da própria vida. Meu nome é Rafael. Eu tinha 41 anos quando destruí a minha família. Eu era casado com Helena há 15 anos. Durante muito tempo, nós fomos aquele casal que as pessoas olhavam e diziam: eles vão envelhecer juntos. E eu também acreditava nisso. Helena conhecia todas as minhas versões. Conheceu quando eu não tinha dinheiro, quando eu trabalhava de madrugada, quando eu fracassei em projetos que ninguém acreditava. Ela estava comigo quando ninguém mais estava. E talvez esse seja o motivo pelo qual a queda doeu tanto. Porque não era uma desconhecida que eu estava perdendo. Era a pessoa que um dia foi meu porto seguro. Mas os anos mudaram a gente. E talvez esse seja o problema de muitos casamentos. As pessoas acham que o amor acaba com uma grande briga. Mas muitas vezes ele vai desaparecendo em pequenos momentos. Um jantar sem conversa. Uma pergunta que ninguém responde. Um abraço que deixa de acontecer. Uma cama onde duas pessoas dormem juntas, mas parecem estar em mundos diferentes. Foi assim comigo e Helena. Nós não terminamos de uma vez. Nós fomos nos perdendo aos poucos. Helena dizia que eu tinha mudado, que depois que minha carreira melhorou, eu fiquei mais distante. Ela dizia que eu chegava em casa, mas minha cabeça continuava no trabalho. E eu precisava admitir. Ela tinha razão. Eu estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Só que eu também sentia que ela tinha mudado. Porque antes ela me procurava, antes ela queria conversar comigo, antes ela fazia questão de demonstrar carinho. Depois, tudo virou cobrança. Tudo virava uma lembrança dos meus erros. E nós começamos uma disputa silenciosa para descobrir quem estava mais machucado. A nossa intimidade foi a primeira coisa a desaparecer. No começo eu tentei conversar. Perguntei se ela ainda sentia vontade de estar comigo. Ela respondeu: depois de tudo que você fez comigo, você acha que é só chegar e fingir que está tudo bem? Eu entendi a mágoa dela. Mas o problema é que aquilo virou uma rotina. Sempre que eu tentava me aproximar, eu era lembrado dos meus erros. Meses passaram, e eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca imaginei sentir dentro do meu casamento: solidão. Eu morava com a mulher que eu amava e mesmo assim, me sentia sozinho. Agora algumas pessoas vão defender Helena. E eu entendo. Porque ninguém é obrigado a oferecer carinho quando está machucado. Ela tinha sentimentos. Ela tinha razões. Ela tinha feridas que ainda não tinham cicatrizado. Mas outras pessoas vão olhar para isso e pensar: transformar a falta de intimidade em uma punição durante meses também destrói uma relação. E talvez essa seja a parte mais difícil dessa história. Às vezes uma pessoa está tentando mostrar que está machucada, mas acaba machucando também. Foi nesse período que eu conheci Amanda. Ela era minha vizinha. Mas diferente do que muitos imaginam, ela não apareceu como uma tentação. Ela apareceu como uma conversa. Você está bem? E parece uma coisa pequena. Mas quando alguém passa muito tempo sem ouvir essa pergunta de quem ama, ela começa a dar valor para quem pergunta. Nós começamos conversando sobre coisas simples. Trabalho, vida, problemas, e aos poucos eu comecei a esperar aqueles momentos. Esse foi meu primeiro erro. Eu percebi que estava criando uma conexão com outra pessoa e mesmo assim continuei. Eu poderia ter parado. Essa é a verdade. Eu poderia ter colocado um limite. Poderia ter conversado com Helena. Poderia ter pedido separação. Poderia ter procurado ajuda. Mas eu não fiz. Eu escolhi o caminho mais egoísta. Eu quis sentir novamente algo que eu não sentia há muito tempo. Eu quis me sentir desejado. E para conseguir isso eu machuquei a pessoa que mais confiava em mim. A traição aconteceu em uma tarde comum, e talvez seja isso que mais assusta. Não aconteceu em uma viagem. Não aconteceu depois de uma grande briga. Foi um dia normal. E naquele dia normal eu tomei uma decisão que mudou a vida de 3 pessoas.
Quando voltei para casa, Helena estava preparando o jantar. Ela sorriu e perguntou: "Seu dia foi bom?" E eu respondi: "Foi." Essa foi a maior mentira que eu contei, porque meu dia tinha mudado tudo e ela estava ali sem saber. Ela descobriu 2 semanas depois. Não foi porque eu contei. Foi porque ela encontrou uma conversa no meu celular. Eu lembro exatamente do rosto dela. Ela não gritou, não jogou nada no chão. Ela apenas ficou olhando para mim, como se estivesse tentando reconhecer quem era o homem na frente dela. Então ela perguntou: "Você estava infeliz comigo?" Eu abaixei a cabeça e respondi: "Eu estava." Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou: "Então você deveria ter ido embora. Você não precisava me destruir para provar que estava sofrendo." E naquele momento eu não tive resposta. Porque ela estava certa. Mas depois ela também falou uma coisa que me marcou. "Eu sei que eu te machuquei. Eu sei que eu me afastei. Mas eu queria que você lutasse por nós. Não que você encontrasse alguém para esquecer de mim." E essa frase mudou minha forma de enxergar tudo. Porque talvez nós dois estivéssemos errados. Eu transformei minha dor em uma desculpa para trair. Ela transformou a própria dor em uma forma de me afastar. E no final os dois conseguiram exatamente o que não queriam. Eles perderam um ao outro. Hoje, quando lembro daquela época, eu ainda me pergunto: se Helena tivesse me dado mais atenção, eu teria errado? Se eu tivesse sido mais paciente, ela teria se fechado menos? Quem começou a destruir aquele casamento? Quem teve mais culpa? Eu, ela ou nós dois? Agora eu quero saber sua opinião. Se uma pessoa passa meses se sentindo rejeitada dentro de um casamento, ela está apenas sofrendo? Ou ela está procurando uma desculpa para fazer algo errado? Você acha que Helena tinha o direito de se afastar até superar a mágoa? Ou ela também destruiu a relação quando transformou a intimidade em uma punição? Comenta aqui. Trair não tem justificativa. Se você acredita que Rafael foi o único errado. Ou comenta: "Os dois erram", se você acha que um relacionamento pode destruir duas pessoas antes da traição acontecer. E compartilhe essa história com alguém que já viveu uma situação parecida. Porque às vezes o fim de um casamento não começa quando alguém trai. Começa muito antes, quando duas pessoas que se amavam começam a lutar uma contra a outra.